Olá, me chamo Vânia Brandão, curso bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí e componentes do meu grupo são Matheus Azevedo, Vânia Brandão, Antônio Júnior, Neilane Fernandes e Janaína Moura. A gente vai falar um pouquinho sobre o artigo Internet e Participação, o caso do Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte. Os meus colegas já deram início ao assunto, vou falar um pouquinho sobre a abordagem da pesquisa. O tema principal dessa pesquisa, como já foi falado, é o uso das tecnologias de informação e comunicação na participação pública. Para estudar o artigo, foi feito uma combinação entre o referencial teórico que usaram a teoria das representações sociais e a abordagem metodológica foi usado o CDA, que é o Análise Crítica do Discurso. O objetivo dessa abordagem é um posicionamento crítico e reflexivo na análise de fenômenos complexos no campo do sistema de informação. No artigo foram adotados os procedimentos metodológicos ancorados na teoria das relações sociais, das representações sociais, e na análise crítica do discurso de 101 textos, que foram os que foram encontrados, da imprensa e de órgãos públicos ou representantes do governo. A abordagem metodológica do artigo ela visa a exploração do discurso como constitutivo dos fenômenos sociais. A CDA, que é a análise crítica do discurso, ela tem sido descrita como uma abordagem adequada para produzir insights úteis e relevantes na forma como o discurso reproduz ou resiste à desigualdade política e social e o abuso de poder e dominação. De acordo com Kucker e Engelman e Middleton, a CDA ela questiona textos com o objetivo de expor estruturas profundas, distorções comunicativas sistemáticas e relações de poder subjacentes ao discurso. A CDA, ela, como a gente já falou, ela vai usar os procedimentos de análise crítica de um texto e as representações sociais. Então, essa fase de interpretação ela pode envolver uma variedade ampla de conceitos estratégicos, como conceitos analíticos, posicionamento, narrativa, metáfora e reestruturação. Porém, os autores deste artigo eles optaram por identificar, com base nos textos, a produção de representações sociais, como a gente já havia falado. A coleta de dados aconteceu da seguinte forma: foi feita a seleção e a organização dos dados. Em segundo, foi feita a leitura dos textos e a interpretação das observações empíricas. E terceiro, a explanação dos resultados. A gente vai falar um pouquinho de cada etapa, resumidamente, mas meus colegas vão explicar melhor nos próximos vídeos. A seleção e organização de dados, elas foram usadas múltiplas fontes de material empírico, como sugerido por Engelman, e no total, como eu falei, foram 101 documentos, 60 da imprensa e 41 dos órgãos públicos e governamentais. Foram coletados 2 conjuntos discretos de textos, eles foram armazenados por categoria imprensa e governo, por data, título, fonte, no Atlas. A segunda etapa foi feita a leitura dos textos e interpretações das observações empíricas. Os textos eles foram lidos cronologicamente para fazer uma primeira descrição e identificar as representações sociais. A CDA ela sugere o uso de conceitos de sensibilização na fase de interpretação como estratégia para dar sentido e interpretar o papel constitutivo das práticas discursivas. A maneira clássica de aplicação da CDA é utilizando o método de Fay-Clough. É dividido em 3 etapas, que é descrição, interpretação e a explanação. Quem puder ver o artigo, tem um quadro que ele explica bem detalhadamente, fica até mais fácil para entender a forma como é feita essa descrição do texto, a interpretação e a explanação final do texto. E para concluir, a gente vai falar sobre essa explanação, como que ela foi feita no texto. É a última etapa a ser realizada pela análise CDA. Isso significa conectar a interpretação com o texto político e com a exploração das estruturas mais profundas refletidas pelo texto. Para prover essa conexão, foi mobilizado as representações sociais obtidas na fase anterior,
bem como a deficiência encontrada no processo de representações ao longo dos anos. Como eu falei, vocês podem dar uma olhadinha no artigo e vocês vão encontrar a tabela que ele resumiu cada etapa que foi feita na metodologia para fazer o artigo e o processo de leitura, interpretação e explanação do texto, dos 101 textos encontrados. Os autores do artigo, eles apresentaram de formas desarraigadas o seu texto para ilustrar como eles identificaram a ancoragem e a subjetificação. Eles destacaram que a explanação ela foi feita em um tempo diferente depois da leitura e da interpretação, um detalhe, uma observação muito importante para ser adquirida. Muito obrigada. Pode ir.